Exegese tem exegese. Vamos lá para mais um vídeo. O objetivo, como eu tenho dito, é analisar, estabelecer uma leitura da Bíblia. E exclusivamente nesse vídeo eu quero tratar de Hebreus capítulo 6, verso 4, condicionando a uma redução que envolve a tradução de um verbo. E trará para nós essa problemática que envolve esse verbo, trará uma compreensão um pouco diferente desse texto. Antes de nós entrarmos, já estou projetando o texto no grego, quero te convidar a se inscrever no meu canal, a estar comigo, ative a notificação. Se você está interessado, de fato, em discutir a Bíblia, como eu te tenho dito nos outros vídeos, estabelecer uma leitura mais madura da Bíblia, envolvendo alguns elementos importantes. Estou consciente e conscientizado de que esse texto divide pressupostos hermenêuticos. Calvinistas e arminianos brigam por causa desse texto. O pessoal dos 5 pontos lá da remonstrância de Dort, a perseverança dos santos, não pode haver apostasia se não quebra o ponto. Já os arminianos dizem que não. E, de fato, existe uma discussão aqui pelo pressuposto. O meu medo sempre é que a teologia tenha mais poder sobre o texto do que o texto pela teologia. O grande medo é esse. É um indivíduo no afã de colocar o sistema dele no texto, quase que obrigue o texto a aceitar o seu pressuposto hermenêutico. Isso é um problema sério. Na verdade, essa dimensão interpretativa da teologia deveria ter uma importância um pouco maior. Então, vamos lá. Deixa eu localizar a problemática aqui. Estou colocando o texto grego aí, um pouco ler em português também, porque nem todo mundo trabalha com grego. Na verdade, a minha discussão está nesse último particípio aqui, ó, para pesontas, que se traduz, estou usando só atualizado aqui, tá, em português, e caíram. Então, você tem lá, foram iluminados, foram feitos participantes, provaram e caíram. Então, a minha ideia é trabalhar a tese de que esse para pesontas deveria ser traduzido como um particípio de viés condicional, adverbial condicional. Então, como é que eu leria? Foram iluminados, foram feitos participantes, provaram. Se caíssem, seria impossível renová-los para arrependimento. Se caíssem, aí o último particípio agora seria lido de forma um pouquinho diferente na condicional. Então, o último particípio da classe, da cadeia de argumentação, sendo lido como adverbial condicional. Essa é a ideia aqui. Então, eu vou mostrar os argumentos, os substratos que quero defender, que são as bases para tal argumentação. Antes de entrar propriamente na questão do particípio, é bom entender que eu estou com um diagrama de palavras aqui, que eu vou dialogar com o texto grego, nem é o meu diagrama preferido, mas só para a gente arrumar bem aqui o texto. Então, de fato, o texto começa com Gar, capítulo 6, verso 4. Inclusive, a atualizada resolveu nem colocar o Gar aqui, nem sei por quê. É impossível, aliás, desculpa, coloca assim, é impossível, pois, está aqui, eu que não tinha lido direito. É impossível, pois. Então, a grande questão aqui é o Gar, mas o Gar é muito importante, porque ele estabelece a conexão, a dobradiça aqui com o argumento anterior. Sabemos que os leitores de Hebreus, diz respeito gosto muito da ideia do William Lane na análise do discurso, que ele chama de discurso integrado, onde você vai arrumando e lendo os blocos nas suas devidas conexões, você vai percebendo que Hebreus tem algumas parênteses, algumas exortações. Dentre elas está do capítulo 5, verso 11, que envolve a necessidade do crescimento, e não a acomodação nos chamados princípios elementares. Então, essa exortação ela é continuada no capítulo 6, e logo depois, essa exortação é conectada ao capítulo 6, verso 4, que continua na dinâmica de exortação, ainda, só que tudo isso precedido pelo Gar. É um Gar que faz essa conexão. Então, a conjunção, a questão semântico-funcional da conjunção, na língua grega, envolve muito mais do que
uma ideia, do que um verso, inclui uma ideia que está sendo colocada. Então, e o texto começa com é impossível, que é esse adjetivo adínaton. Então, é impossível, pois, como está aqui na atualizada, é impossível, pois. O verbo estin não está na língua grega, mas está subentendido. É impossível. Então, é interessante porque aqui, ó, nesse gráfico, há uma conexão muito interessante com esse infinitivo, que é o anakainizein. Então, o que ele faz? Vamos arrumar a nossa leitura do texto. Como é que vai mudar? Aqui é o seguinte, é impossível, aí você vai ligar isso ao verso de número 6, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Então, esse é impossível aparece no verso 4 e esse é impossível aparece no verso 6. Ele tem no verso 6 a língua grega? Não, não tem, só tem no verso 4. Então, nós estamos arrumando, o gráfico ajuda a gente a entender a conexão do adínaton diretamente com o infinitivo. Esse ponto é muito importante para a gente analisar. Então, claro, é um nominativo, adjetivo nominativo, ligado ao infinitivo. Anakai nizen. Então, é impossível renovar novamente, palin, eis metanoian. Metanoian. Renovar novamente para arrependimento. Então, a conexão do verso 4 com o verso 6 é muito interessante para você observar. Então, eu preciso entender que o é impossível, essa ideia impessoal, é impossível, mas é impossível o quê? Renovar para arrependimento. Então, a conexão é feita aqui. A gente vai estabelecendo aqui como é que a gente está lendo o texto. É impossível renovar para arrependimento. Agora, você tem uma série de particípios que serão fundamentais para a gente entender outro bloco da argumentação. Porque é impossível renovar para arrependimento. Agora vamos individualizar de quem ele está falando, propriamente. E todos os particípios que vão aparecer aqui, ó, fotistentas, geusamenos, genetentas, genetentas, geusamenos, geusamenos, e o último particípio, parapesontas. Todos eles estão precedidos do artigo. Então, o seu gráfico nos ajuda. Aí a gente sabe aquela regrinha básica, quem estuda particípio precedido de artigo, no mínimo é adjetival ou substantival. Básico. Ah, mas perdeu a conotação adverbial? Não, não perdeu. Tem o particípio adverbial, substantival, adjetival, circunstância atendente, particípio absoluto, e aí vai na velha guerra que nós temos com os particípios. Como dizia meu professor de grego, quem sabe particípio sabe grego. Mas não vamos viajar demais. Nós estamos entendendo quem é, não dá para renovar para arrependimento, é impossível, mas quem? Aí você tem o artigo, você tem o rapax. Esse rapax será muito importante, porque ele vai trazer substrato para a nossa tese. Substrato é importante. Então, vamos lá. O primeiro particípio, os que foram iluminados, voz passiva, verbo fotivo, não vou entrar muito na questão lexical, porque meu ponto é o último particípio. Provaram do dom celestial, tem toda uma dinâmica semântica em cima disso. Foram feitos metocus, pneumatos, hagiu, participantes do Espírito Santo. Provaram a palavra, a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Aionas, meluntos. Lembrando que o tempo desses particípios aqui é auristo. Às vezes na voz passiva, às vezes na voz média. Então, o tempo é auristo. Todos eles estão no auristo. Então, provaram a boa palavra e para peçontas e caíram. E se caíssem. Aqui nós temos o cair. E se caíssem. Então, no mínimo, a gente já entende que, no mínimo, tá? A gente já entende que o último particípio
de fato, ele tem um lugar especial dentro da argumentação. Porque, querendo ou não, ele está estabelecendo um contraste com a ideia anterior. Foram iluminados, provaram o dom celestial, foram feitos participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. Então, perceba bem que esse último particípio, que é o quinto, ele tem uma ideia contrastativa em relação ao contexto. Automaticamente, a gente pode imaginar que ele tem que se trabalhar de forma singular. A singularidade dele está muito ligada à cadeia de argumentação colocada aqui pelo próprio autor. Além disso, a gente tem uma conexão aqui com mais dois particípios que agora estão no presente, que é o particípio anastauruntas e esse outro particípio que é o paradeigmatizontas. Então, é impossível. Aqui tem muita discussão se tem, não sou bom escrever com esse lápis aqui, se tem um gar aqui subentendido. Então, é impossível porque crucificaram assim, para si mesmos Tom, o Rion, Tuteu, o Filho de Deus, e os puseram a vergonha pública. Parece que essa ideia, dentro da dinâmica, é ignomínia, mas na ideia da vergonha pública, mas ainda assim conectada a Dinaton, que é o impossível. Ainda assim, aí você pode estar se perguntando, ou me perguntando, mas por que é se caíssem, afinal? Por que é se caíssem? E não é caíram? Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para o tempo dos particípios, que é o auristo. Ah, mas eu não entendo de grego. Então, no grego nós temos tempos primários e tempos secundários. O auristo é um tempo primário. Existem vários tipos de auristo, vários tipos. Auristo constativo, ingressivo, dramático, auristo com força de presente, auristo gnômico e tantos mais. Entretanto, uma coisa básica do auristo é que ele inclui uma questão constativa, uma questão que não é processual, uma questão ocorrida, no mínimo ocorrida. E tem muita discussão com a questão do tempo dos verbos na língua grega, mesmo que seja particípio, eu estou discutindo só o auristo. Então, tem muita discussão, a ktiossarte, a questão do aspecto do tempo, mas uma coisa é certa, vamos olhar do ponto de vista do autor. Uma comunidade que lê em grego, todas as citações do Antigo Testamento do livro de Hebreus advieram da Septuaginta, a comunidade lê em grego. Então, a comunidade imagina o auristo, dentro da nossa exegética, como uma ação feita como um todo, sem questões pontileares. Essa é a dinâmica. Então, uma vez foram iluminados, provaram, foram feitos, provaram. Então, dentro dessa dinâmica. O outro ponto importante é, de novo, deixa eu repetir, o parapésontas aqui, ele precisa ser diferente, porque ele está tudo culminando em cima dele, como se fosse quase uma dinâmica de causa e efeito. Esse último particípio ele deve ser olhado de forma cuidadosa. Então, primeiro, trabalhando a ação como um todo, o particípio auristo. Eu costumo, às vezes, citar as fontes, mas aqui são tantas fontes que eu tenho de exegéticas de Hebreus que eu não vou... às vezes, no outro vídeo, eu posso mostrar uma bibliografia aqui de comentários interessantes que trabalham o texto assim. Mas aqui ainda não. Mas já admito que os argumentos que eu estou usando aqui advêm de fontes que já estabeleceram essa tese em algum momento. Então, o particípio auristo. O outro ponto, assim, fundamental para mim, é a questão do rapax. Isso aqui, ó, rapax. Quando o texto usa o rapax aqui, esse advérbio, ele acaba dizendo para esses particípios que isso foi feito de uma vez por todas, de forma definitiva. Então, definitivamente foram iluminados, definitivamente provaram o dom celestial, definitivamente foram feitos participando do Espírito Santo, definitivamente provaram da boa palavra de Deus os poderes do mundo vindouro.
Definitivamente, aí esse último particípio que eu sempre estou trabalhando, batendo na tecla que ele tem que ser tratado de forma diferente. Por isso que aqui o condicional vale muito, muito importante. Já que tudo é definitivo, colocado anteriormente, o último tem que ser se caísse. Porque se tudo é definitivo, eles não podem cair. Se definitivo cair, não é definitivo. Então, o último particípio tem que ser se caíssem. Mas ainda assim, deixa eu ilustrar minha tese. Uma das formas que a gente usa, e eu tenho dito aqui no meu canal, o objetivo nem tanto é mostrar as conclusões, mas os meios pelos quais eu chego nas conclusões. Exemplo, eu pego esse rapax aqui, esse rapax, e faço o trabalho que a gente chama de trabalho de coesão lexical. Se você pegar o rapax em hebreu, no capítulo 9 de Hebreus, se você abrir a sua Bíblia, verso de número 26, o rapax é usado. Neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Então, olhe bem como o autor trabalha a obra de Cristo como definitiva, completa, pelo uso do rapax. No capítulo 9, verso número 28, a mesma ideia. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre. De novo, a ideia do definitivo, do rapax como algo definitivo. Então, perceba bem que essa ideia de definitivo aqui no capítulo 6, ela não é estranha, ela está baseada no melhor argumento para a semântica, que é o contexto discursivo. Então, da onde está vindo a minha ideia de definitivo? Do próprio livro de Hebreus. O próprio uso aqui do rapax. Tem um outro termo que aparece aqui, que é o epafax, que é importante, efapax. O efapax, ele está no mesmo campo semântico do rapax. Então, rapax, efapax. Então, mesmo domínio semântico, mesmo subdomínio semântico, quem trabalha com campo semântico sabe que ele funciona na mesma ideia. Então, o efapax, aqui no capítulo 10, verso 10 diz, nessa vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, uma vez por todas. Então, perceba bem que o rapax, o efapax, não importa, eles são trabalhados na carta como algo definitivo, consumado, acabado, e ponto final. Então, esse argumento me ajuda a entender o parapérsontas de forma diferente, como condicional, a partir das variações trazidas pelo rapax aos particípios. Quando eu vou lendo os particípios, 4 de cima, uma vez por todas, definitivamente iluminados, definitivamente provaram, definitivamente foram feitos, definitivamente provaram. Se caísse, seria impossível renová-los para arrependimento. Então, aí o condicional faz muito sentido. Se olharmos assim o texto, parece fazer muito sentido. E, além disso, é muito legal porque, embora não esteja aqui conectado, o parapérsontas está muito ligado ao impossível, porque se não houvesse possibilidade de renová-los para arrependimento, estariam crucificando a si mesmo o Filho de Deus e expondo ele à vergonha. Então, uma vez a impossibilidade tem a ver com a duplicação ou repetição da redenção. Por que é impossível renovar para arrependimento? Se caísse, que de novo estariam crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo à vergonha. Ou seja, o sacrifício de Cristo não teria validade nenhuma, ele deveria ser repetido para esses indivíduos. Parece até uma contestação ao juiz investigativo da Ellen White, essa doutrina tão horrenda e terrível. Mas observem bem que aqui as minhas construções feitas até então pelo condicional passa por esses substratos que eu acabei de citar aqui. Então, de novo, parece que esse parapérsontas está no condicional. Por quê? Em primeiro lugar, que eu citei, que todos os particípios estão no tempo auristo, como algo completo. Segundo lugar, todos os particípios, menos o parapérsontas, está ligado ao rapax, no sentido de ser algo definitivo, e automaticamente os definitivos me levam ao condicional.
e não ao adjetival. Condicional, porque se tudo é definitivo, não pode cair, é se caísse. E, além disso, todos os argumentos levam ao condicional, porque é impossível, no particípio presente, os dois particípios últimos, de novo, poderia se crucificar novamente o Filho de Deus e automaticamente expô-lo à vergonha. E por isso que é impossível renovar para arrependimento tudo isso se caísse. Se caísse, crucificariam novamente o Filho de Deus, automaticamente expondo ele à vergonha. Então, parece que esse para personas funciona melhor como um condicional dentro dessa argumentação que eu citei aqui. Mas, ainda assim, você poderia estar se perguntando qual o objetivo de dizer isso, então? Na verdade, isso está dentro do... Acabei de citar a questão do discurso integrado, advindo do modelo de leitura chamado Análise do Discurso também, que o William Lane mostra lá no Word Bíblico, bem interessante, que existem algumas parênteses, como eu disse lá no início, que de fato são colocadas aos leitores originais como algo fundamental para eles. E aqui é mais uma parênteses, é muito importante entender isso. Ele não está dizendo que eles já caíram, que já apostataram, é uma parênteses, é uma exortação para que isso não aconteça. E é muito legal também, não está no gráfico, mas o verso 7 e o verso 8, que ele faz um movimento de intertextualidade, voltando para Deuteronômio, diz claramente em relação à terra, a metáfora usada ali, que tem a bênção e tem a maldição, não existe uma outra possibilidade. Por isso que a conexão com a exortação mostra claramente que se caíssem, porque se caíram, automaticamente o rapaz fica comprometido. Então, eles não tiveram experiência com os 4 particípios citados anteriormente. Tem uma classificação de quem é e quem não é, olhando nessa dinâmica da metáfora baseada no movimento de intertextualidade, citada pelo texto. Então, essa aqui é uma opção de leitura, não estou batendo martelo, só estou provocando uma discussão para nós pensarmos. Eu sou muito fã da exegese crítica do Carson. O Carson sempre diz que, naquele livrinho dele, Exegese de Suas Falácias, livrinho bem interessante, bem antigo, mas bem interessante, que, de fato, a exegese crítica é aquela que dá justificativas para suas argumentações. Então, essas as bases que eu cito aqui, para, de fato, definir que esse particípio trabalhado aqui, ele funciona melhor como um condicional dentro da dinâmica contextual e os argumentos que eu citei aqui. Fiquem com Deus, um abraço.